primeiras palavras. Elas são especiais. Independentemente do idioma que você fala ou dos sons que consegue produzir, as primeiras palavras podem ser muitas coisas diferentes. Para os pais, podem ser a realização de um sonho ou o início de um novo capítulo para o próximo grande pioneiro, o próximo grande cientista, o próximo grande músico ou simplesmente mais uma vida humana. Sejam faladas ou sinalizadas, as primeiras palavras são marcos importantes na vida de um ser humano. Isso ocorre porque a linguagem é talvez a única coisa que nos separa de qualquer outro organismo neste planeta. Claro, outros animais se comunicam, alguns de forma bastante sofisticada, mas nenhum é capaz da variedade de emoções, pensamentos e sentimentos que nós humanos podemos transmitir. Usando cerca de 100 músculos diferentes, produzimos ruídos estranhos ou sinais manuais que se juntam da maneira certa para transmitir um pensamento, um sentimento, uma expressão. Desde que nossos ancestrais comunicavam uns aos outros onde havia comida, até criar um canal no YouTube para explorar todos os nossos pensamentos existenciais, a linguagem fez uma longa jornada conosco. Linguistas acreditam que, começando em sua forma mais primitiva, a protolinguagem, a comunicação evoluiu por meio da seleção natural. E faz sentido quando você pensa sobre isso. O grupo de animais capazes de se comunicar com algum nível de sofisticação e precisão sempre estaria em melhor situação do que seus homólogos não linguísticos. Essa forma inicial de comunicação era básica e, portanto, potencialmente ambígua e sujeita a erros. Então, a partir de sons e símbolos, nossos ancestrais desenvolveram a gramática, que permitiu um método de comunicação mais sistemático e, portanto, com menos erros. E assim, há cerca de 50.000 a 150.000 anos atrás, a linguagem, como a conhecemos, nasceu. Hoje, existem cerca de 7.000 idiomas diferentes falados ao redor do mundo. No entanto, a maioria deles são dialetos ou modificações de idiomas que já existem. No cerne disso, existem apenas cerca de 120 isolados linguísticos, ou seja, idiomas que não têm relação distintiva com nenhum outro. Euskara, falado no País Basco, no norte da Espanha, por exemplo, é um dos isolados linguísticos mais amplamente falados, com quase 750.000 falantes. No entanto, o País Basco fica entre o norte da Espanha e a França. Ainda assim, o Euskara não tem relação com o espanhol ou o francês ou qualquer outro idioma existente. A parte mais importante dessa frase é existente. Pelo que sabemos, todos os idiomas humanos podem ter evoluído de um único idioma, que depois divergiu à medida que viajamos e nos estabelecemos pelo globo. À medida que alguns deles se extinguem, perdemos suas raízes e assim nascem os isolados. Isso não é uma suposição exagerada quando consideramos que estamos perdendo cerca de um idioma por semana em todo o planeta. E essa triste realidade é resultado da globalização. Enquanto a globalização tem sido boa para o avanço da humanidade, ela criou uma ênfase excessiva na aprendizagem do inglês e de outros idiomas dominantes. A internet, por exemplo, opera apenas com cerca de 5% dos idiomas do mundo. A grande maioria do comércio é conduzida em inglês. E a maioria das pessoas é forçada a falar inglês se quiser fazer parte dessa nova vila global. O resultado é que menos pessoas estão inclinadas a usar suas línguas nativas e, aos poucos, estamos perdendo esses idiomas. Do ponto de vista prático, usar o mesmo idioma é mais eficiente. Você quer que controladores de tráfego aéreo se entendam. Do ponto de vista cultural, no entanto, isso significa que estamos apagando partes de nossa história e, consequentemente,
partes da experiência humana, com cada idioma que se extingue. Veja bem, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação. Nestas palavras estão embutidas formas diferentes de pensar sobre coisas diferentes. É assim que as culturas expressam sua visão de mundo. Por exemplo, o tempo em inglês é descrito usando a distância, um longo período ou uma pequena soneca. Em comparação, o tempo em espanhol é medido usando volume, como um tempo grande ou uma soneca pequena. Os falantes de espanhol também são mais propensos a usar marcadores reflexivos para explicar como algo foi quebrado na voz passiva, ao contrário dos falantes de inglês, que diriam "ele quebra coisas" ou "ela quebra coisas". Esse ato de atribuir um sujeito também afeta a rapidez com que os falantes de inglês colocam a culpa ou o crédito em comparação com os falantes de espanhol. Embora isso não seja abrangente, essas pequenas diferenças afetam a maneira como as pessoas pensam, e quando essas línguas desaparecem, fechamos janelas para essas percepções e processos de pensamento únicos, e perdemos essas experiências e perspectivas únicas. Portanto, não é de surpreender que aprender uma língua diferente possa alterar sua personalidade, para melhor ou para pior. As pessoas podem sentir que perdem sua verdadeira essência ao falarem uma língua diferente. No entanto, tudo não está perdido. Após o início da pandemia em 2020, o popular aplicativo de aprendizado de idiomas Duolingo relatou um aumento de 150% nas inscrições apenas nos Estados Unidos em relação a 2019. Essa tendência ascendente continuou em 2021, levando a um aumento em seus usuários ativos mensais. Milhões de pessoas estavam se inscrevendo para aprender espanhol, francês, coreano, japonês. Você escolhe. Embora a maioria das pessoas não vá aprender isolados linguísticos tão cedo, o desejo generalizado de se tornar bilíngue é muito otimista. Por um lado, apenas a tentativa de sair da zona de conforto é um desafio que muitos nunca enfrentam. Além disso, se você pensar cuidadosamente, os monolíngues, que são a grande maioria de nós, na verdade nunca aprendem nossa língua materna. Absorvemos isso por meio de nossa família e comunidade. Nesse sentido, embora praticamente todos usem um idioma, muitos nunca realmente aprendem um. Mas por que você deveria se incomodar? Por que você deveria passar pelo árduo trabalho de aprender uma língua estrangeira de qualquer maneira? Bem, existem muitas razões. A que tem recebido de longe a maior atenção ultimamente é a pesquisa que mostra que os bilíngues experimentam um atraso no início de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e a demência. Estudos realizados com bilíngues e monolíngues sugerem que, mantidas todas as outras coisas iguais, os bilíngues tendem a experimentar um atraso no início dessas doenças de 4 a 5 anos. Embora isso não seja uma prevenção completa ou uma cura, é bastante impressionante. Especialmente quando você considera que, mesmo com os melhores medicamentos que temos atualmente, só conseguimos adiar essas doenças por cerca de 1 ano. Os cientistas preveem que essa diferença se deve ao fato de os cérebros de monolíngues e bilíngues serem fisicamente diferentes. Pode estar relacionado ao esforço deliberado exigido por um falante bilíngue para alternar entre 2 idiomas. Esse esforço adicional na comunicação também pode estar correlacionado a outros resultados interessantes. Os bilíngues que falam em sua língua não nativa, por exemplo, tendem a ter mais controle sobre suas emoções e são menos propensos a usar a intuição, um método mais rápido, mas mais sujeito a erros ao tomar decisões. A linguagem é também tremendamente importante por causa do que implica sobre nós. No
passado, filósofos e linguistas acreditavam que nascíamos com uma folha em branco e aprendíamos a habilidade de usar a linguagem à medida que envelhecíamos. Essa teoria foi amplamente aceita até que Noam Chomsky apresentou sua própria teoria sobre linguística. Considerada em grande parte seu trabalho seminal, Chomsky sugeriu que não nascemos com uma folha em branco, mas somos, na verdade, programados para entender e usar a linguagem. Essa suposição tem implicações tremendas, não apenas no campo da linguística, mas também na inteligência artificial. Em primeiro lugar, para a linguística, isso significa que deve haver algo em comum entre todos os idiomas, uma vez que eles são aprendidos pelo mesmo padrão de reconhecimento, que está arraigado em todos nós, quer recebamos instrução formal ou não. E para a inteligência artificial, isso sugere que pode haver um algoritmo definitivo capaz de compreender os padrões de compartilhamento de informações de todos os seres humanos, independentemente de onde sejam ou que idioma estejam usando. Isso nos leva à pergunta: se a capacidade de aprender uma linguagem está em nossa constituição biológica, isso não significa que se um bebê for completamente isolado nos primeiros anos de vida, ele não deveria ser capaz de aprender a linguagem quando apresentado a ela? Embora esses experimentos esperançosamente nunca sejam conduzidos por cientistas por razões éticas óbvias, as situações mais próximas que tivemos são exemplos em que os pais não fizeram nenhum esforço para ensinar a linguagem a seus filhos, e as crianças ainda acabaram aprendendo automaticamente. Hoje, estamos muito longe dos anos em que as pessoas pensavam que o bilinguismo era uma coisa ruim e levava a resultados cognitivos mais pobres. A razão para essa crença era um estudo tendencioso que afirmava que, se você concentrasse seus recursos cognitivos limitados em dominar duas línguas em vez de uma, provavelmente não seria mestre em nenhuma. Essa suposição é verdadeira, mas apenas em crianças até os 5 anos de idade. Abaixo dessa idade, crianças que aprendem mais idiomas tendem a ter um vocabulário mais fraco em cada idioma do que aquelas que estão aprendendo apenas um. No entanto, após os 5 anos, essa diferença deixa de existir gradualmente. A linguagem. Ela tem sido uma fonte de confusão, incompreensão e tumulto. Uma fonte de orgulho. Uma razão para a guerra e também para a paz. Você diz palavras significativas na ordem errada e elas não significam nada. Você diz palavras sem sentido na ordem certa e elas ainda não significam nada. Mas você usa palavras específicas de uma certa maneira e sentimentos podem ser compartilhados, pensamentos podem ser expressos, ideias podem ser explicadas. Ideias brilhantes e coloridas expressas corretamente podem muito bem fazer os sonhos se tornarem realidade. Então, vá em frente. Aprenda 1 ou 2 línguas. Diga ou sinalize coisas. Junte algumas palavras. Quem sabe? Afinal, isso pode ser o que nos faz humanos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como este.